Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui nós queremos trazer uma reflexão da palavra de Deus, registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, a partir do verso 1, onde nós encontramos a seguinte leitura: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Nossa meditação é sobre a bênção que acompanha a obediência e, consequentemente, sobre as maldições que são depreendidas da desobediência. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção para uma condição bem comum no meio dos cristãos. É que quando alguém fala de alguma conquista, algum testemunho de vitória, é bastante comum que algumas pessoas se alegrem por esta pessoa, né? Fiquem felizes porque tenha conquistado, alcançado aquela vitória. Mas também é bastante comum que muitas pessoas passem a desejar para si mesmo alcançarem essas mesmas vitórias. Isto não é por inveja, ou por despeito, ou qualquer outro motivo mesquinho, mas o testemunho acende sim em nosso coração o desejo também de conquistarmos as nossas próprias vitórias. Mas uma coisa invariável na vida de quem conquistou uma vitória com Deus, isso aí nunca estará ausente, é a questão de sua obediência. Não há um registro bíblico sequer de um desobediente que conquistou vitórias ou prevaleceu com Deus. E posso dizer com segurança que nós jamais ouviremos testemunho do tipo: não fiz nada do que Deus queria e mesmo assim eu conquistei toda a vitória que eu desejei na vida. Nunca, jamais iremos ouvir tal testemunho. E é certo que muitos crentes em sua vida demonstram marcas da obediência. A obediência é como uma marca, e a própria obediência nos marca, porque obedecer a Deus não é fácil. E às vezes obedecer a Deus nos machuca em nosso orgulho, em nossa vontade, em nosso querer, em nossos sonhos. Mas muitos crentes mostram essa marca de obediência nas coisas que fazem.
ainda que essa obediência seja conseguida com esforço e luta contra si mesmo. Quando Jesus disse que quem quisesse vir após ele, tomasse a sua cruz, é algo muito interessante, porque Jesus não tinha sido ainda crucificado. Então, cruz, em certo sentido, pode até ser entendido como um sofrimento, mas cruz não se resume a um sofrimento. Eu estou desempregado, essa é minha cruz. O meu marido não é convertido, essa é minha cruz. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho, essa é minha cruz. Eu não consigo vencer determinado pecado ou luta, essa é minha cruz. Muitas pessoas confundem a cruz somente com um sofrimento. E a cruz que Jesus está determinando nesta passagem é justamente a luta interior para se adequar a obedecer à vontade de Deus. Primeiramente, para nós podermos obedecer a Deus, é necessário conhecermos sua vontade. E uma vez nos tornando cientes de sua vontade, então tentar de todas as formas, e não apenas obrigadamente, mas de uma forma totalmente voluntária e amorosa, confrontarmos a nós mesmos para podermos obedecer à vontade de Deus. E, infelizmente, assim como muitos crentes têm a marca da obediência, muitos também têm a marca da desobediência. A desobediência também marca. É fácil ver quando uma pessoa desobedece a Deus. Em algumas situações, isto é tão marcante que a história de Jonas se repete. Jonas, antes de entrar no barco, só desceu. Ele queria fugir da presença de Deus, desobedecendo a vontade do Senhor, e ele só desceu. Desceu de Jerusalém para o porto, desceu do porto para o navio e desceu do convés do navio para o porão. E ainda desceu mais do porão para o mar, e do mar desceu para o ventre do peixe. Então, é onde a desobediência nos leva, para baixo. Sempre para baixo. E muitas pessoas manifestam claramente esta marca. Infelizmente, a desobediência é uma constante em suas vidas, porque eles não almejam lutar contra si mesmos e suas próprias vontades e temores e fraquezas para servirem a Deus mais e melhor. Eles querem que Deus cumpra seus sonhos. Muitas canções falam sobre isso em nossos dias, que Deus vai cumprir meus sonhos, que Deus vai restituir o que eu quero. E, na verdade, se Deus nos fez perder alguma coisa, é porque Ele quer colocar algo novo no lugar. Ele não quer restituir aquilo que eu já perdi lá atrás, Ele quer me dar algo totalmente novo. Se eu chamar isso de restituição, eu não estarei dando uma boa nomenclatura para isso. Porque o que é novo é novo. Restituir é aquilo que eu já tinha. Restituir cabe, por exemplo, na vida de alguém que caiu ou recaiu na sua fé, né? Que deixou de trilhar os caminhos benditos do Senhor e se arrependeu novamente. Aí cabe uma restituição, porque não existe um caminho novo de um caminho novo. Aí sim cabe uma restituição. Mas para sonhos, vontades, não cabe restituição. Cabe o novo que Deus pode produzir. E muitas vezes esse novo é rejeitado porque não é assimilado ou entendido, não é reconhecido como algo de Deus. E aí a marca da desobediência aparece. Indo mais à frente, que nós podemos falar sobre obediência, nesta passagem que nós acabamos de ler, é que Saul, infelizmente, tinha essa marca sobre si, a marca da desobediência. Ele teve um começo tão promissor, indo procurar as jumentas do seu pai, fazendo até mesmo atitudes de sacrifício para o Senhor. Ele teve um começo tão promissor, parecia que ele ia dar certo. Afinal de contas, não foi à toa que o profeta foi lá ungí-lo.
Porém, ele tinha a marca da desobediência, ele tinha uma dificuldade de largar os seus próprios anseios e desejos em prol de abraçar os de Deus. E ele foi rejeitado. Olha o que é que acarreta a desobediência. A desobediência sempre vai ser sinônimo de perda em relação à vida espiritual. Saul perdeu a confirmação do seu reinado, perdeu consequentemente a sua nação, ele perdeu a sua família e perdeu até a sua vida. E ainda, como pano de fundo, deixou um legado de maldições para as gerações futuras. E a gente vai ver como é que aconteceu isso. Então a desobediência, ela é algo tão negativo que não atinge somente a pessoa que a pratica, ela pode inclusive determinar futuro de gerações posteriores. E nessa passagem, então, nós podemos ver 3 coisas interessantes em relação à obediência. É que, primeiro, as orientações de Deus não podem ser ignoradas e nem cumpridas parcialmente. A orientação de Deus para Saul, através do profeta Samuel, foi que ele exterminasse um povo da face da terra. Eram os amalequitas, e a causa era bem esclarecida na palavra, porque eles tinham resistido ou sido inimigos do povo de Deus na travessia pelo deserto, lá depois do êxodo do Egito. E eles tinham sido malignos contra Israel. E então Deus determinou o juízo, porque é uma coisa interessante falar sobre essas coisas. Algumas pessoas acreditam que Deus não é um Deus de amor, porque certas passagens estão registradas na Bíblia, Deus dizendo para Israel: extermina aquele povo. Ora, se Deus ama realmente o ser humano, porque ele determina tal coisa? Acontece que todos nós estamos sendo medidos, todos nós. E a nossa medida em relação às nossas atitudes, boas ou mais, em frente àquilo que é a vontade de Deus. E essa medida tem um limite. E quando nós chegamos nesse limite, não resta outra ação de Deus para nós a não ser o seu juízo. E é isto que está acontecendo com o mundo atual. Ele está sendo medido. E quando a sua medida chegar na conta, no limite, na gota d'água, como diziam os antigos, o caldo vai entornar e Jesus vai vir e a tribulação começar e os juízos sobre toda a terra se espalharão de uma forma tremenda e os pecados da humanidade serão julgados. Naqueles dias também já haviam nações que tinham chegado ao limite. Antes mesmo desse acontecimento aqui, antes mesmo deste acontecimento aqui, nós tínhamos notícias, ou temos notícias na Bíblia sobre Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa da medida dos seus pecados, tremendamente pecadores contra Deus. E agora Amaleque está sendo sentenciado, e o juízo de Deus usa Israel para trazer aos amalequitas este juízo. Assim como Deus usou outras nações para trazer juízo contra Israel, Deus também usou Israel para trazer juízo para outras nações que chegaram, infelizmente, à medida limite do seu pecado. Porém, Saul, ao receber aquela demanda de Deus, ele já imediatamente, creio eu, no seu coração, ficou dividido, porque pensou nas riquezas que os amalequitas possuíam e que era lícito a todo aquele que ia para a guerra despojar seus inimigos. Então, como destruir todas aquelas coisas que pareciam boas? E ainda mais, ele tinha um plano sórdido no seu coração de aprisionar o rei Agag para poder, diante do povo de Israel, dar a ideia de uma grandeza pessoal sua, independente da ordem de Deus. E então nós descobrimos que ele fez aquilo que Deus queria que fosse feito de forma parcial. Ele ignorou alguns aspectos do que Deus tinha dito
e aprovou somente aquilo que dava-lhe vantagem. Não é isso mesmo que muitas pessoas têm feito em relação à leitura da palavra de Deus, quando não querem ouvir as repreensões, as exortações, as correções e avogam para si o direito apenas de estarem angariando as promessas e querendo que elas se cumpram de qualquer forma e maneira na sua vida? É exatamente isso que acontece em nossos dias. Muitas pessoas querem os benefícios de Deus, mas não querem o comprometimento de fazer aquilo que Deus requer. E em relação a isso, cada promessa de Deus, inclusive, tem sua exigência. Nenhuma delas está solta, sem exigência. Para viver a promessa de Deus é necessário cumprir uma exigência. Nenhuma vitória é fortuita em Deus. Todas elas cumprem um ápice. Você luta, você persiste, você persevera, você é fiel, você aprende a lição e você conquista a promessa. Então, nós precisamos aprender a fazer tudo aquilo que Deus nos exige de forma completa, literal, íntegra. Saul, ele teve até uma postura boa em relação em relação ao povo que eram os queneus, né? Ele teve até uma intenção boa. Os queneus eram descendentes do sogro de Moisés, Jetro, e eles foram sempre pacíficos e benignos com Israel. E agora, não porque estavam ligados espiritualmente ou com laços sociais com os amalequitas, mas coincidentemente eles estavam habitando num lugar que era de domínio amalequita. E para que eles não fossem mortos juntamente com os amalequitas, eles foram avisados por Saul para sair daquela terra. Isso mostra pelo menos um pouco de consciência naquela vida, já que todo ser humano tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Muitas vezes o seu lado bom é mitigado, minorizado, diminuído de uma forma muito drástica. Mas Saul, ele mostra pelo menos essa boa ação. No entanto, ele não cumpre a ordem de Deus de uma forma cabal. E essa marca da desobediência aparece em sua vida de uma forma trágica, né? Agora, quanto a Amaleque, Saul poupou o rei Agag. Saul poupou ao rei e ao melhor do que os amalequitas tinham naquela ocasião. E também nós descobrimos em outras passagens, 27:8, por exemplo, e 30, verso 1 e 18, que os amalequitas não foram destruídos completamente como Deus havia ordenado. Alguns amalequitas escaparam, inclusive descendentes do rei Agag. É interessante, né, que essa ordem dada por Deus do extermínio completo não era somente um ato, vamos dizer assim, de juízo no que compete ao entendimento humano. Eu julgo porque eu estou com raiva, eu julgo porque eu estou me vingando. Não. Deus queria preservar a nação desde aquele momento, a nação judaica. Desde aquele momento ele queria preservar. E olha, se Saul tivesse feito o que Deus estava querendo, no futuro Israel teria sido poupado de muitas lutas. Porque nós descobrimos, infelizmente, outro aspecto da desobediência. É que quando nós não fazemos o que Deus nos diz integralmente, aquilo que nós deixamos de fazer vai nos assombrar no futuro, irmãos. As consequências daquilo que nós não fizemos para Deus vão ser gigantes no nosso futuro, vão estar como pedras no caminho, vão aparecer com outro aspecto, mas sendo consequência daquilo que deixamos de fazer. Então nós precisamos obedecer a Deus completamente. E na passagem que nós lemos, nós descobrimos então que Saul, ele poupa ao rei e as coisas melhores que ele colocou
o seu interesse. Mas descobrimos também, lá na frente, na história da rainha Esther, que um certo homem chamado Amã, e a Bíblia diz de onde ele tinha vindo, ele diz assim, Amã o Agagita. Pois é, não é interessante isso? Que um homem chamado Amã e que era Agagita, que segundo a Bíblia de estudo Andrews, Agagita quer dizer descendente de Agag e que era provavelmente o mesmo Agag que foi poupado pelo rei Saul. Um Agagita lá na frente demanda a destruição do povo judeu. E se não fosse pela providência do Senhor na vida de Esther, o povo judeu teria sido eliminado da face da terra. Tudo porque alguém lá atrás não cumpriu a ordem do Senhor cabalmente. Então aquilo que você não cumpre cabalmente, certamente vai te assombrar lá no futuro. Faça o que Deus te pede. Faça o que Deus está te mandando, porque ainda que possa parecer dolorido, difícil, pesado, é justamente isso que vai preparar o caminho para o teu futuro e para as gerações que passarem depois de você. Então trabalhe para o Senhor, sabendo que sempre a sua vontade é boa, agradável e perfeita, mesmo que traga pedras e espinhos no caminhar. Deus nunca nos disse que nos daria uma vida de mar de rosas. Ao contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. Uma terceira coisa que aparece nessa passagem sobre a obediência é que a obediência não é uma questão de capricho, uma questão para eu me orgulhar. Eu fui obediente em todos os aspectos, eu fui obediente e por isso eu mereço. Não é uma questão de capricho, merecimento, nada disso. A obediência é uma questão de inteligência, de sabedoria. Porque justamente se Saul soubesse ou conhecesse o futuro da nação Israel, ele teria exterminado Agag. Ele não teria deixado uma malequita sequer sobre a terra. E a gente pode então trazer isso para uma interpretação mais espiritualizada, dizendo que se Deus quer que nós vivamos uma nova vida em Cristo, nós não devemos abrigar na nossa vida atitudes velhas, atitudes do velho homem, pensamentos do velho homem, quereres do velho homem. Nós temos que exterminar isso completamente, porque senão vai ser um Agag em nossa vida e vai ter agagitas lá no futuro para nos importunar. Precisamos eliminar coisas em nossa vida que estavam presentes antes de Cristo e ainda estão presentes. Há pessoas que, inclusive, tratam a sua personalidade como uma coisa que Deus não pode tocar ou mudar. Eu sou assim, sempre fui assim, e Deus me aceita assim, é o que elas dizem. E não é bem assim. Deus sabe por que você é assim, mas Ele tem poder, autoridade, e Ele usa instrumentos para nos levar a ser parecidos com Cristo. Pedro e Paulo eram pessoas completamente polarizadas. Eles estavam em polos diferentes. Mas ambos, ao final de sua vida, podiam dizer que pareciam com Cristo, porque estavam lutando para isso. E o velho homem tem que desaparecer em nossas vidas, porque senão será um descendente de Agag lá na frente a nos importunar. Irmãos, dito isto, é necessário nós questionarmos a nós mesmos. Todos temos o desejo de sermos bem-sucedidos e vitoriosos em nossa vida, mas é necessário questionar o seguinte: estamos sendo obedientes a Deus de forma integral, quer dizer, obedecemos tudo que Deus nos fala, estamos obedecendo a Deus, retirando tudo o que não é de Deus, ou o que
realmente não vai nos trazer um bom futuro de nossa vida, estamos eliminando essas coisas totalmente. E em terceiro, estamos obedecendo a Deus apenas por uma questão de capricho ou porque somos conscientes das coisas, inteligentes e sábios de verdade? Essas questões precisam ser respondidas, porque nós temos o desejo de receber vitórias, mas agora já sabemos que as vitórias não vêm por acaso, não vêm por uma forma fortuita de vida, elas vêm porque são o ápice de algo que começou antes: luta, perseverança, fidelidade, aprendizado e aí cumprimento de promessa ou vitória. Precisamos então fazer uma coisa. Acredito que todos nós precisamos fazer uma coisa, porque todos nós estamos no caminho da perfeição, não estamos perfeitos. Todos nós pecamos, como diz Tiago, em muitas coisas. Precisamos nos arrepender das vezes em que não obedecemos a Deus. Há pessoas que dizem assim: Senhor, no final de uma oração, abençoa isso, abençoa aquilo, faz isso, com o perdão de nossos pecados. Amados, confessa os teus pecados pelo nome. Se desobedecestes a Deus, diga: Senhor, eu desobedeci nisso, nisso e naquilo. Ajuda-me a obedecer na próxima oportunidade. Dê nomes aos bois. Confesse a Deus de uma forma literal. E confesse a Deus, então, as vezes que você deixou de cumprir o mandado de Deus de uma forma integral. Confesse a Deus as vezes que você não fez exatamente o que Deus queria. Confesse a Deus que você às vezes obedeceu, mas com uma postura de coração bem insatisfeita. Confesse a Deus. Uma coisa eu posso te dizer: se você fizer uma confissão rasgada diante de Deus, isto não trará nenhum mal para a tua vida. Isso não tem contraindicação para a nossa vida espiritual. Ao invés, possibilitará muitas bênçãos de Deus que nós estivemos deixando de viver. Mas se você não confessar, isso pode ser uma tragédia espiritual na vida de uma pessoa. Quantas pessoas com o nariz em pé por aí, achando que são os melhores servos de Deus e deixando de ter uma comunhão completa com o Senhor, porque justamente nem pedem mais perdão pelos seus pecados. Saul é um grande exemplo de pessoa pedante, orgulhosa, e as suas atitudes trouxeram para ele uma marca indelével de desobediência. Mas a igreja que Deus está preparando para subir com Cristo, a Bíblia diz que é uma igreja sem mancha e sem ruga. Quer dizer, não existe uma mancha de desobediência nela. Existem marcas, e marcas de Cristo. Não existem rugas nessa igreja ou defeitos. Existe uma aparência de glória. Decida obedecer a Deus, porque a bênção acompanha a obediência, mas a maldição acompanha a desobediência. Oremos nesta hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça nos conduza a um entendimento maior e melhor da Tua vontade, para que possamos Te obedecer de uma forma integral, para que possamos Te obedecer, Pai, sem deixar nada de lado que o Senhor tem dito para nós, e Te obedecer, ó Deus querido, para que nós alcancemos sabedoria em nosso coração. Nos faça assim, Senhor. O mundo precisa de pessoas assim, e nós somos chamados para sermos assim. Embora saibamos que somos fracos, frágeis, pequenos, nós somos habitados pelo Deus do universo, grandioso, poderoso, todo santo.
Nós te pedimos a ajuda em nome de Jesus e que assim seja. Amém e amém. Irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Amém.